Eu quero ler com os irmãos aqui, Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 4, e o verso 1, diz assim o texto, a epígrafe do texto é: Satanás tenta Jesus no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui um texto no qual Jesus, uma vez mais, ele é vencedor. Quando lemos o livro dos Evangelhos, nós vemos o ministério brilhante de Jesus o Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Foi o maior dos ministérios que já houve na face da terra. Foi o ministério de Jesus. Quando lemos na narrativa de Mateus, no capítulo 4, no verso 1, ele está narrando Jesus sendo conduzido ao deserto. E Jesus sendo conduzido ao deserto, agora Jesus ele está em consagração, Jesus está orando, Jesus está jejuando, Jesus está focado a ficar no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, jejuando e orando. O texto diz que, cumprindo-se este dia, ou esses dias, Jesus teve fome. Jesus tinha o seu 100% lado homem, e o seu lado também 100% Deus. Como homem, Jesus, ele tem fome. Assim como eu e você nos alimentamos, comemos, Jesus também comia. Jesus também gostava de comer. É tanto que quando você lê em algumas citações bíblicas, chega um momento que Jesus ele se encontra com os discípulos, e Jesus vai fazer o quê? Vai comer um peixe assado. Certa feita, Jesus, após a ressurreição, os discípulos estão escondidos dentro de uma casa. Jesus entra, estando todas as portas fechadas, e Jesus diz: Pai seja convosco. Alguém olha para ele pensando: é um espírito. Não pode ser, ele é um espírito. Então Jesus, usando a lógica humana, Jesus pergunta: tendes alguma coisa de comer? Alguém corre e prepara para ele um banquete, ele come. Alguém olha e diz: realmente é ele, porque espírito não come. Jesus comia normalmente, isso era normal. Só que quando eu leio a Bíblia, eu aprendo que Jesus tinha um prato preferido. Jesus tinha uma comida preferida. Pergunta para alguém que está do teu lado: você sabia? Diga para ele com carinho, autoridade, diga assim: olha, você sabia que Jesus tinha uma comida preferida? Jesus tinha, eu lembro, eu falei: meu Deus, que comida era essa? Jesus disse assim: olha gente, eu vou explicar para vocês. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
a maior comida que Jesus gostava era essa, qual? Fazer a vontade daquele que o enviou. Esta é a minha comida e a minha bebida. E quando eu li a Bíblia, eu fui vendo Jesus, sim, era normal, Jesus comia. E no capítulo 4, verso 2, Jesus teve fome. Jesus precisava se alimentar. Fome no seu lado homem, uma fragilidade do momento, porque ele precisava comer, repor as suas energias comendo. E o inimigo, observando que ele tinha fome, o que é que ele vai fazer? Ele vai se apresentar no momento da fome. Observe que o inimigo, ele sempre vai esperar uma fragilidade da minha parte, da sua. Não é quando você está orando, quando você está jejuando, ele vai te atacar. Não, ele vai aguardar o seu momento de fragilidade. E ele vem. E tendo Jesus fome, ele se apresenta. É agora. E quando ele se apresenta, ele vem com uma proposta. Qual? Se tu és o Filho de Deus, eu quero ver. Transforme essas pedras em pães. Observe que o inimigo está tentando deturpar o foco de Jesus, tirar Jesus do foco, porque Jesus está orando, Jesus está jejuando. Quem ora e jejua está fortalecendo a sua carne ou o seu espírito? O seu espírito. Então Jesus está buscando fortalecimento para o espírito. Vem o diabo e oferece alimento para a sua carne. Vai ser sempre assim, ele sempre vai tentar ir na contramão de Deus, tentar fazer você sair do foco daquilo que você tem buscado, concernente às coisas do reino de Deus. Jesus está jejuando, fortalecendo ainda mais o seu espírito. Vem o diabo e oferece alimento para a carne. Só que Jesus, ele tem palavra. Jesus vai usar o que disse Moisés, em Deuteronômio, capítulo 8 e no verso 3, os israelitas estão alegres. Por quê? Porque Deus enviou maná. Eles olham pela manhã, uma semente pequenininha, toda branca pela manhã. Eles estão tão alegres, que eles dizem na linguagem hebraica, que é mana, que significa o que é isso? O que é isso? É por isso que o nome é maná. Eles olham e dizem que é mana, o que é isso? O que é isso? O que era? Era Deus cuidando do seu povo no deserto. Eles estão alegres. Aí sabe o que Moisés diz a eles? É bom estar alegre, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu estou em pé hoje, não é apenas pelo aquilo que como. Se estou em pé hoje, é por causa da palavra de Deus. Então Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não desiste. O diabo pega Jesus e o transporta. Faz o que com ele? O transporta. Observe que no capítulo 4, verso 1, o Espírito de Deus faz o que com Jesus? Conduz. Opa, olhe para mim os detalhes, eu gosto dos detalhes do texto. Capítulo 4, verso 1, o Espírito de Deus faz o que com Jesus? Conduz. O diabo faz o que com Jesus? Transporta. Vocês já viram o cuidado que a transportadora tem com aquilo que ela transporta? Quase nada. Eles querem chegar lá do outro lado. Como chegou, não estou nem aí, eu quero chegar lá. O transportado, ele não conhece o caminho. O transportado, ele dorme, acorda e já está lá. O conduzido não. Ele está sendo conduzido, ele conhece o caminho e sabe ensinar outros também o caminho. Vou explicar para você entender melhor. Não chegamos aqui transportado, não. Chegamos até aqui porque o Espírito de Deus nos conduziu. Só quem é conduzido pelo Espírito de Deus, levante a mão e dê glória. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: meu irmão, adora tranquilo.
Você não é transportado, você é conduzido. Cadê os conduzidos? Pode abrir a boca para adorar o Senhor. O transportado dormiu ali, acordou lá. O conduzido não, ele está sendo conduzido. Aquele que está transportando, ele não transporta com amor, com carinho, não está nem aí, quer que chega lá. O conduzido é com todo carinho, é com todo carinho, com todo cuidado, para chegar do outro lado e depois ensinar pessoas também o mesmo caminho, sendo conduzido para a glória de Deus. Ele não desiste, ele pega Jesus e o transporta, e o coloca no pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teus pés nem algumas pedras. Pode se lançar tranquilo. Há uma profundidade sem tamanho nesse texto. Observe que o pináculo do templo é a parte mais alta. Segundo alguns historiadores, era dia de sacrifício, havia pessoas lá embaixo. Se Jesus se lança, e no ar, os anjos o tomem. Pense comigo, Jesus se lançando, os anjos vêm e tomam Jesus no ar, o pegam no ar. Quem está embaixo e olhar e dizer: esse aí é o Filho de Deus, ninguém toque nele. Ali é momento de decisão. Se Jesus se lançasse e os anjos o pegassem no ar, as pessoas viriam e ninguém ia mais tocar em Jesus. O diabo está oferecendo para Jesus facilidade. Se Jesus se lançasse, ele estaria fazendo, sabe o quê? Ele estaria cometendo um suicídio ministerial. Ele estaria cometendo um suicídio ministerial. Se Jesus se lançasse, ele não seria julgado por Pilatos. Se Jesus se lançasse, não seria chicoteado. Se Jesus se lançasse, ele não teria uma coroa de espinho na sua cabeça. Se Jesus se lançasse, ele não carregaria uma cruz na via dolorosa. Se Jesus se lançasse, não teria na sua mão pregos. Se Jesus se lançasse, não teria nos seus pés pregos. Se Jesus se lançasse, não teria uma lança transpassando a sua lateral. Se Jesus se lançasse, não teria Eli sabachthani. Se Jesus se lançasse, ele não oraria dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus se lançasse, ele não teria dito: Pai, eu te entrego o meu espírito. Se Jesus se lançasse, não teria santa ceia na de Guararema. O diabo está fazendo uma proposta: Jesus, estou te oferecendo o caminho de facilidade. Jesus olhou e disse: não, eu prefiro ser julgado por Pilatos, eu prefiro a via dolorosa, eu prefiro a coroa de espinhos, eu prefiro apanhar, eu prefiro ter as mãos pregadas com prego, eu prefiro ter os pés pregados com prego, eu prefiro uma lança transpassando a minha lateral, eu prefiro orar Eli sabachthani, eu prefiro dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Eu prefiro dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito. Eu prefiro que tenha culto de santa ceia na de Guararema, porque aquele povo vai glorificar o meu. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O diabo está fazendo uma proposta: eu te ofereço facilidade. Jesus preferiu o caminho mais difícil. Por que tem crente que quer pegar um atalho pelas facilidades da vida? Ele preferiu o caminho mais difícil. Ele disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo não desiste, não desiste. Ele pega Jesus
e transporta Jesus a um monte muito alto e mostra todas as belezas do mundo e diz assim: está vendo tudo isso? Tudo me foi entregue, mas tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Escute, Jesus está recebendo uma proposta de Satanás para se curvar. Só que, queridos, uma coisa é certa: o Criador nunca irá se curvar diante da criatura. A glória nunca será para a criatura, a glória sempre será para o Criador. Aleluia, tem glória para Ele aí? Tem? Tem glória para Ele aqui? Tem? Ele te formou para adorar Ele na beleza da santidade. Então jogue a mão mais alto que você pode, manda glória para Ele aqui. Alabarachandarabacandaraga. Alabacalabarachandaraga. Eu me de queimar a céu e de calabarachandaraga. O Criador nunca irá se curvar diante da criatura. Nunca. Por quê? O Criador é maior que a criatura. Jesus é maior do que qualquer um. Vou repetir isso aqui: Jesus é maior do que qualquer um. Vou repetir isso aqui, falo com gosto, com a boca cheia. Jesus é maior do que qualquer um, é maior. Jesus é maior do que Adão. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Isaac. Jesus é maior do que Jacó. Jesus é maior do que José. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Josué. Jesus é maior do que Gideão. Jesus é maior do que Sansão. Jesus é maior do que Samuel. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Ruth. Jesus é maior do que Elias. Jesus é maior do que Eliseu. Jesus é maior do que Esdras. Jesus é maior do que Neemias. Jesus é maior do que Esther. Jesus é maior do que Jó. Jesus é maior do que Isaías. Jesus é maior do que Jeremias. Jesus é maior do que Ezequiel. Jesus é maior do que Daniel. Jesus é maior do que Joel. Jesus é maior do que Oséias. Jesus é maior do que Amós. Jesus é maior do que Obadias. Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Miqueias. Jesus é maior do que Amós. Jesus é maior do que Obadias. Jesus é maior do que Ageu. Jesus é maior do que Malaquias. Jesus é maior do que Mateus. Jesus é maior do que Marcos. Jesus é maior do que Lucas. Jesus é maior do que João. Jesus é maior do que Pedro, que Paulo, que Apolo, do que Gamaliel. Jesus é maior do que o adversário. Jesus é maior do que o gigante da tua vida. Quem pode adorar? Jesus é maior. É maior. Ele é maior. Jesus, ele é tão grande, mas tão grande, que depois que Jesus cumpriu a sua missão na terra, Jesus chega na porta do céu. Quando ele chega na porta do céu, pastor, sabe o que acontece? Quando Jesus chega na porta do céu, um anjo olha para a porta e diz: levantai a vossa cabeça, ó porta. Cabeça é a parte de cima da porta. O anjo está dizendo: ei, o que está vindo aí é tão grande que tem que tirar a parte de cima da porta. Aí alguém pergunta: mas quem é que está entrando aqui? Alguém diz: quem é este Rei da Glória? Quem é? Alguém responde: eu sei quem. É o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra. É Jesus, ele é maior. Ele é maior. Alabara, Xândio, repara, sé. Ela mandou que para céu e ré. É maior que a tua prova. Você pode adorar? Você pode. É balassuri bichora bacala séria mais. Ela que pata cato que para saio é. O Criador nunca vai
se prostrar diante da criatura. Nunca. Quem tem que se curvar é a criatura. É a criatura. Já viu o orvalho descendo sobre o trigo? Já viu? O orvalho desce sobre o trigo. O joio é oco. O joio não se curva. O joio continua assim, ó. O joio não se curva. Quando o orvalho desce na plantação de trigo, que o joio está misturado, o joio não se curva, ele continua. Agora o trigo não. O trigo, ele vai se encharcando, pastora. E o trigo vai fazendo isso, ó. Quando o trigo encharca, ele se curva. Sabe o que é encharcar? Eu te digo, encharcar, sabe o que é? É Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a... Me ajude aí, sobre a cabeça. O pastor da igreja escorre sobre a barba, abaixo do pastor da igreja, os obreiros. Escorre pelo a vestimenta, corpo, a igreja. Da conotação de alguém encharcado pelo azeite, e alguém sendo encharcado, cabeça, pastor, barba, obreiro, corpo, a igreja, vai deixando rastro por onde passa. Deus escolheu a igreja, sabe para quê? Aonde passar, vai estar encharcando dessa marca de azeite de unção. Jesus não se curvou, não, porque Ele é o Criador. Ele repreendeu e disse: só o Senhor adorarás, só a Ele servirás. Jesus venceu no deserto. Os anjos prepararam um banquete, tá entendendo? No começo, Jesus, se Ele transformasse pedra em pão, Ele tinha trocado um pão por um banquete. Se no começo Jesus tivesse transformado a pedra em pão, Ele teria trocado um pão por, no final, os anjos prepararam o que? Não troque coisa pequena que estão te oferecendo pelas grandezas que Deus vai preparar lá na frente para você. Se você crê, dê glória para Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, pastor. Eu quero que você curve a tua cabeça, curve ela. Eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no teu coração. Adão foi vencido no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Não é o ambiente que você está que vai declarar o resultado dessa batalha. O ambiente não vai moldar você, é você que vai moldar o ambiente para a glória de Deus. Eu quero orar por você, Deus. Eu te peço aqui nessa noite, se tem alguém passando por momentos, Senhor, de deserto, o inimigo tem investido para acabar com eles, ó Pai, eu te peço hoje, Deus, fortalece ele, fortalece ela. Jesus, tu és o Criador. Eu creio, Senhor. O Senhor vai criar uma estratégia para o teu povo alcançar a vitória.